Bom dia na paz do Senhor. Vamos continuar falando do assunto preferido por aqui, que é a palavra de Deus. Estamos fazendo a leitura esse ano da Bíblia em ordem cronológica. Então hoje, na leitura de hoje, nós vamos comentar alguns salmos. Salmo 1 e 2, Salmo 15, Salmos 22, 23 e 24, Salmo 47 e Salmo 68. Vamos começar comentando o Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia. Eu já expliquei aqui outro dia que os salmos na Bíblia, eles não estão ordenados por ordem cronológica. Então, o Salmo 1 não significa que foi o primeiro salmo que foi escrito. Certamente que não foi. O primeiro salmo escrito, o salmo mais antigo, é o Salmo 90, que é um salmo de Moisés. Então, os salmos na Bíblia, eles estão ordenados aqui conforme em temas, que vai do 1 ao 150. Então, eles estão coordenados ali em 5 grupos, em 5 livros de salmos, cada um assunto, e eles estão ligados ao Pentateuco. Essa composição, essa ordenação, a forma como eles estão ordenados aqui. Vamos lá, então. Salmo 1. Eu quero trazer aqui uma expressão que ela é muito falada, é muito conhecida, principalmente nas Bíblias mais tradicionais, que é justamente como começa esse Salmo 1, que é bem-aventurado. E quem está com a Bíblia na mão, dá uma olhadinha e me diga como é que está escrita essa expressão na sua Bíblia. Vamos lá, bem-aventurado, Priscila, isso mesmo. Deem uma olhada na Bíblia de vocês sobre o que está escrito. Laiane, feliz aquele que. Muito bem, olha só. Aqui, na maioria das que estão aqui na minha mesa agora, eu estou com 3. Deixa eu olhar essa aqui que eu não tinha olhado. 4. Eu estou com 4 Bíblias aqui. Em 3 está escrito bem-aventurado, tá? Então, a expressão mais usada vai ser esse bem-aventurado mesmo. Então, assim, a maior parte das vezes vai estar esse bem-aventurado, tá? Inclusive, lá no Sermão do Monte, Jesus usa muito essa expressão, bem-aventurado. Mas, isso aí, Andressa, essa expressão é a mais usada, mas eu preciso explicar um pouquinho. Então, outras Bíblias colocam, né, como a Laiane colocou aí, feliz aquele que. Tem uma aqui, minha, que está escrito assim, como é feliz o homem que. Esse bem-aventurado, ele não significa só feliz que. Mas a nossa língua portuguesa, a tradução para a língua portuguesa é um pouquinho diferente. Então tem expressões no hebraico que não tem uma forma exata de trazer para o português. E aí a gente acaba encontrando aí, né, os tradutores acabam encontrando expressões que aproximam do hebraico, do que se quis dizer no Salmo ou na expressão, como no Sermão do Monte, por exemplo. Tem vezes que, se nós nos aprofundarmos um pouquinho no conceito, esclarece muito na nossa cabeça. E é o que eu quero falar sobre esse bem-aventurado. Então, bem-aventurado, vocês já viram que pode ser como é feliz o homem que, como é feliz aquele que, feliz é aquele que. Sempre ali traduzindo, então, esse bem-aventurado como feliz. Mas olha só, se nós formos ver o conceito original, é mais do que feliz, tá? Então, bem-aventurado significa mais do que feliz. Por quê? Porque esse feliz é um termo comum de felicidade que o mundo inteiro, qualquer pessoa, vai entender. E a Bíblia, ela coloca essa felicidade como algo espiritual. Então, não é só essa felicidade que nós conhecemos, de estarmos satisfeitos, realizados e tal, mas é mais do que feliz. Esse bem-aventurado, ele é mais do que feliz ao ponto de você estar tão feliz que não sobra espaço para reclamar. Então, é nesse sentido o bem-aventurado. É estar tão bem que não tem espaço para reclamação. A pessoa que está mais do que feliz, ela está tão feliz, que o coração dela transborda em gratidão
e não tem espaço para reclamar. Então, quem tem uma natureza de reclamar, e essa é a minha natureza, embora possa não parecer, eu tenho uma natureza mais crítica de reclamar, inclusive, deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Então, quem tem essa natureza de ser mais crítica, de reclamar, precisa trabalhar essa questão de felicidade espiritual, e não só de estar feliz ou de ser feliz como, mas de ser tão feliz, de estar transbordando que não sobra espaço para reclamar. É o único jeito de não reclamar. E aí tem exercícios para isso, né? Tem aí prática, porque não é uma coisa fácil, como a gente lê lá em Filipenses. Paulo fala, aprendi a ser contente. A tristeza ela é natural para o ser humano desde que o pecado entrou no mundo. A natureza é normal, é natural. Se a gente não fizer nada, com o passar dos dias nós vamos acordar naturalmente tristes. Então é preciso sim fazer algo, é preciso fazer exercício, é preciso desenvolver uma forma de olhar as coisas parecida com a de Jesus, onde vê as coisas boas, onde vê as coisas que Deus nos dá, as bênçãos que Deus nos dá. E aí assim nós vamos aprender, como Paulo, a ser mais do que feliz. Muito bem, Camila, estamos juntas. Eu tenho essa natureza, já mudei, já melhorei bastante. Deus continua transformando, o Espírito Santo está aqui trabalhando. Lá em Filipenses 1:6 nós vemos que o Espírito Santo continua reformando o nosso coração até o dia da vinda de Jesus. E essa é a minha oração, que Ele continue trabalhando e mudando para que a gente seja cada dia mais parecida com Jesus. Então esse Salmo 1, ele não tem autoria conhecida, ele é de autoria anônima, considerado entre os anônimos, e ele traz então o contraste, a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Então esse salmo ele traz a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. E o que faz a diferença nesse salmo, o que faz a diferença entre o homem que é bem-aventurado e o que não é, está justamente no versículo 2. Olha que lindo. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. Então, a fonte da alegria, a fonte de nós ficarmos bem, né, a forma de ficarmos bem é justamente de dia e de noite meditar na lei do Senhor e ficar imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Hoje eu estou lendo Salmos numa outra versão, uma versão mais atualizada, e esse versículo é muito bonito, porque na versão tradicional, em 2 salmos hoje que eu vou me deter um pouquinho mais, e os outros eu só vou dar uma passadinha, e esse um eu vou me deter um pouquinho mais. Olha só, versículos 1 e 2, numa versão mais tradicional. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, sempre eu falo que esse meditar é ficar pensando em como viver na nossa vida, em como aplicar na nossa vida aquela passagem. É o que eu sempre falo de meditação. Meditação bíblica é diferente dessa meditação que o mundo ensina. E aí olha nessa versão, o versículo 1 e 2. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Então, a nossa meditação deve ser essa, em ficar pensando como é que eu posso servir ao Senhor melhor, como é que eu posso obedecer ao Senhor melhor, como eu posso viver os preceitos de Deus. Então, esse Salmo 1, de autoria desconhecida, ele mostra essa diferença entre o que teme a Deus e o que não teme, e ele nos mostra ali a fonte da alegria, como nós podemos nos tornar bem-aventurados. Em seguida, na leitura de hoje, nós temos o Salmo 2,
O Salmo 2, ele fala sobre a soberania do Messias. Então é um salmo considerado profético. E aqui o salmista apresenta, então, a oposição que o Messias enfrentaria, a oposição que o Messias suportaria. Jesus foi condenado, foi crucificado, e nós vemos então esse sofrimento dele relatado aqui de forma poética, obviamente, de uma forma um pouco mais leve, entre aspas, do que nós vamos ver nos salmos seguintes, tá? Eu gosto sempre de destacar um versículo em cada salmo, não lembro se eu fiz isso nos anteriores, mas no 1 eu destaco o 2. E no Salmo 2 eu destaco o último versículo ali, na verdade o versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E eu chamo de versículo de ação. Então, todos os salmos, no 150, eu identifico sempre na minha leitura um versículo de ação. Ou seja, algo que eu tenho que fazer para me encaixar ali. No 2, eu identifico então esse: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Depois do 2, nós vamos para o 15. O 15 é um salmo bem conhecido. É um salmo curtinho. É um salmo de Davi, e que ele pergunta, né? Quem habitará no teu santuário? Esse salmo, ele fala sobre como é o cidadão dos céus. E ele nos traz a seguinte ideia: de nós como viajantes indo para a casa de Deus. Deus ali como o que vai nos receber. E ele tem ali então os pré-requisitos para nos receber ali, para morar ali com ele, na casa dele. O versículo 2, né? O versículo 1 é a pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmista Davi, e ele pergunta e ele mesmo responde. E aí no 2 que dá essa sensação então de viajantes, de caminhantes. E é exatamente isso. Nós sabemos que o nosso tempo aqui na Terra é curto, se comparado com a eternidade, e nós estamos aqui numa jornada. O nosso alvo é o céu. Então, nós precisamos nos encaixar aqui nesse salmo de pré-requisitos para morar no céu. Quando nós vamos tentar uma cidadania em outro país, não sei se aí alguém já tentou, eu até teria direito, tanto por parte de pai como de mãe, mas eu nunca tentei e não tenho esse interesse particular. Mas quando a pessoa vai tentar uma cidadania em outro país, aí, né, ter a dupla cidadania, ela tem uma série de pré-requisitos ali para preencher. Coisas e documentos que ela precisa apresentar para conseguir essa cidadania. Nós, para entrarmos no céu, também temos esses pré-requisitos, sendo o primeiro, ter Jesus como Senhor e Salvador. Se nós não servirmos a Jesus, né? Jesus é o caminho, Jesus ali é o pré-requisito principal. É Ele que abre a porta dos céus para nós. Mas, de forma nenhuma dizendo que a morte de Jesus é insuficiente, mas não basta dizer que servimos a Jesus, nós precisamos realmente servir. Nós precisamos realmente caminhar nesse caminho que o próprio Jesus disse que é estreito. E aqui nesse Salmo 15, então, nós lemos um pouquinho sobre isso, sobre esses pré-requisitos. Então, olha só: aquele que anda em sinceridade pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Eu vou ler aqui nessa outra versão, que eu acho que traz melhor pra gente, né? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz. Então não é só nas coisas que nos convém, mas é em tudo o que faz. Que pratica a justiça, que de coração fala a verdade, que não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante e não repete boatos e mexericos. Aqui nesse tempo não tinha internet, mas eu penso que se fosse hoje reescrever esse salmo, poderíamos incluir aqui:
e que não compartilha e que não repassa fake news, né? Que é a moda agora, essa história de fake news e que não deixa de ser boato e mexerico. Que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Então, Salmo 15 são os pré-requisitos ali para ser cidadão dos céus. E a pergunta que a gente se faz aqui no Salmo 15, então, é, né, quem habitará no santuário de Deus? Quem habitará no teu santuário? Nós somente conseguiremos ir se tivermos integridade no coração e com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Pelas nossas próprias forças, nós não temos condições de nos manter íntegros, de nos manter tão, entre aspas, perfeitos. Nós só podemos, só conseguimos se tivermos a ajuda do Espírito Santo, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Se não tiver isso, nós não vamos conseguir. Em seguida, Salmo 22. Salmo 22 é um salmo forte, um salmo muito forte, é um salmo longo, é um salmo de Davi também, e ele trata dos sofrimentos do Messias. Então, se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia, né? Eu costumo fazer pontinhos na Bíblia para destacar algumas coisas. E esse Salmo 22, ele tem duas partes importantes. Então, do versículo 1 até o 21, é uma oração que, em hebraico, ela é como que recitada, como se fosse um poema. É um poema, na verdade. Então, do 1 ao 21 é recitado mesmo por uma pessoa, como se fosse um solo. Do 22 em diante, até o versículo 31, é uma parte então que é cantada no original. Então, do 1 ao 21, recitada, do 22 em diante, cantada por todo mundo que está ali presente. Só para explicar aí, tá? O primeiro versículo, Jesus citou isso, né? Lá em Mateus 27, 46, Marcos 15, 34. Deus meu, por que me desamparastes? Então, essa oração, esse versículo 1 do Salmo 22 é muito conhecida porque Jesus cita isso lá no sofrimento dele, no Gólgota. O meu versículo de ação aqui, no Salmo 22, é o versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. O que eu quero trazer aqui do Salmo 22. O versículo 1, Jesus citou então esse versículo lá em Mateus 27, 46. Dos versículos 7 ao 13, nós temos a zombaria que Jesus sofreu lá em Mateus 27, do 39 ao 43. Então, olha só, né? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, a zombaria que Jesus sofreu na cruz, onde disseram para ele: você não é o rei? Você não é o rei dos judeus? Então, desce daí e salva-te a ti mesmo. Justamente representando esses versículos. Depois, nós temos o tipo de morte de Jesus, citado aqui no versículo 14 desse salmo. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Que é justamente o processo que os médicos falam quando Jesus morreu, que aconteceu isso daqui. O versículo 15 aqui desse salmo: a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Trazendo a questão de quando Jesus sentiu sede lá na cruz e deram então vinagre para ele. E olha o versículo 16, se realmente esse Salmo 22 não é um salmo profético, um salmo falando sobre os sofrimentos do Messias. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Remetendo as mãos e os pés de Jesus na cruz,
que foram ali pregados. No versículo 18, nós temos aqui o seguinte: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Falando exatamente o que aconteceu com Jesus, que está lá em João 19, do 23 ao 24. Por fim, o versículo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então, daqui em diante, trazendo ali o triunfo de Jesus sobre a cruz, no momento depois que ele ressuscita e fica ali por 40 dias no meio do povo, no meio daqueles que acreditaram nele, que acreditaram na sua ressurreição, que confiaram nele como realmente Deus. Então nós temos do versículo 22 em diante esse triunfo de Jesus, parte que já aconteceu depois da ressurreição de Jesus e parte que está para acontecer quando Jesus então vem para reinar como rei universal, como rei dos reis. Do versículo 1 a 8, então, nós temos os sofrimentos proféticos, do 9 ao 13, a fragilidade do Messias, o sofrimento dele ali, do 14 ao 18, relacionado à morte do Messias, e dos versículos 19 ao 31, nós temos um pedido de socorro, do 19, 20 e 21, e do 22 em diante, então, o triunfo de Jesus. O Salmo 23, eu não vou falar muito sobre ele, porque é um salmo muito conhecido. É um salmo de Davi e fala da felicidade de ter o Senhor como nosso pastor. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus se identificou como o bom pastor. Está em João 10, dos versículos 7 a 18. Esse foi um salmo que eu imagino que para Davi foi fácil de escrever, já que ele era pastor de ovelhas quando ainda estava ali na casa do pai dele, do pai Jessé. Então eu penso que foi um salmo mais fácil para ele escrever. E eu tenho certeza que nós não temos dúvida de Deus como sendo o nosso pastor, de Jesus sendo o nosso pastor. Esse salmo, eu penso que nós não temos dúvida, nós não temos o que falar sobre Jesus como nosso pastor. E eu não quero entrar nesse ponto, já que é o ponto mais falado, ter Jesus como pastor. Mas a reflexão que eu trago aqui é o quanto que eu tenho sido ovelha. É essa reflexão. A melhor forma de nós lermos a Bíblia não é olhando para ela, falando para os outros, ou tentando imaginar onde os outros se encaixam, mas é pegando a Bíblia, é pegando a passagem e olhando para nós, nos colocando na posição, nos colocando muitas vezes até na posição do homem mau, para ver se eu não estou sendo igual, porque é muito fácil de nós olharmos só as coisas boas e olharmos só para o bem, mas nós precisamos olhar o outro lado. Então, sobre o Salmo 23, leia pensando, não Deus como pastor, Jesus como o nosso bom pastor, como ele mesmo disse, lá em João 10, mas olhe e se pergunte se eu tenho sido ovelha. Como é que a ovelha é? A ovelha não dá coice, quem dá coice é o bode. A ovelha não dá coice. A ovelha não resmunga, a ovelha não reclama, a ovelha não se negligencia, ela não se recusa. A ovelha é obediente. O pastor vem com um cajado e puxa, a ovelha vai. Ela abaixa a cabeça e vai para onde o pastor quer levá-la. A ovelha sabe muito bem reconhecer a voz do seu pastor. Se chegar outra pessoa que não é o seu pastor, ela vai reconhecer pela voz. Ela não vai dar atenção para vozes que ela não conhece. Ela vai dar atenção somente para a voz do seu pastor. Se vocês pesquisarem na internet, procurem lá ovelhas perdidas. Vocês vão ver que quando a ovelha se desgarra ali do seu rebanho, do aprisco ali onde ela estava, ela se distancia do pastor dela. Essa ovelha cria camadas de lã por cima dela. E muitas vezes passa fome, está desnutrida, machucada. E quando eles vão tirando aquelas camadas de lã, quando ela é encontrada tempos depois, ela está ali machucada, desnutrida, pesada por conta de lã velha, mas não está bem.
E a ovelha tem inclusive isso, ela sabe que ela precisa do pastor, inclusive para tirar a lã, que ela precisa que essa lã seja tirada, porque o excesso de lã também faz mal. Difícil ser ovelha, difícil mesmo, não é fácil. Baixar a cabeça, não reclamar. A ovelha chora em silêncio, ela não faz barulho quando está chorando. A gente só consegue ver que ela está chorando se focarmos muito bem o olhar nela e ficarmos observando, porque ela não faz barulho nem para chorar. Ela é discreta até nisso. Por isso, inclusive, que Jesus disse que era como Jesus representa também essa ovelha que foi para o matadouro, sem chorar, sem se expressar, sem se recusar. Então, quando você lê o Salmo 23, pense, eu estou sendo a ovelha? Porque é muito fácil dizer que o Senhor é meu pastor. Mas Ele é pastor de ovelhas e não de bode. Então, vamos parar e vamos pensar. Eu estou sendo realmente ovelha? O Salmo 24 é um salmo de Davi também, que fala quem é o Rei da Glória, nos trazendo então ali sobre o domínio de Deus e nos mostrando o Rei que virá e reinará sobre todos, esse Rei da Glória. É um salmo de adoração a Deus, falando de tudo que esse Rei é. O versículo chave aqui é o 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Que a pergunta que o salmista faz é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Ou seja, quem estará junto com esse Rei da Glória? Então, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Por fim, na leitura de hoje, vários salmos, mas são salmos curtos, com exceção do 22. Nós temos o 47, então, aqui também. O 47 não é um salmo de Davi. O 47 é um salmo entre os filhos de Corá, ou seja, não identifica exatamente quem foi que escreveu, identifica apenas a família. E é um salmo de entronização. O que é esse entronização? Se na sua Bíblia estiver escrito entronização, significa o quê? A cerimônia de coroação do rei. Nós talvez vejamos isso se a rainha lá da Inglaterra falecer aí nos próximos tempos, que ela já está com a idade muito avançada, né? Se eu não estou enganada, 95 anos. Se acontecer de nós vermos o falecimento dela, nós veremos uma cerimônia de entronização do novo rei da Inglaterra. Só para ter uma ideia aí que é algo muito especial e algo para os nossos dias difícil de ver. Então, esse Salmo 47 é um salmo de entronização que se refere a uma cerimônia de coroação. É um salmo de adoração a Deus, porque Ele é o nosso rei. É um salmo, então, profético, falando do reino de Deus. Fala sobre quando o rei virá para governar a terra e governar sobre todas as nações. Então, do versículo 1 ao 4, fala dessa adoração a Deus com alegria. Dos versículos 5 ao 8, sobre usar a música para adorar o rei. Então, o dia da coroação do rei, né? Quando o rei virá, nós devemos adorá-lo com música, realmente com alegria. E o versículo 9 fala que todos os governantes, então os príncipes aqui, escritos príncipes, se refere aos governantes, todos os governantes pertencem a Deus. E aí eu vou passar uns minutinhos, não tem como eu falar desse salmo sem fazer duas coisas. Primeiro, eu quero ler aqui nessa outra versão, o versículo 9. Os líderes dos povos se juntam ao povo de Deus, ao povo de Abraão, pois eles entregarão ao Senhor toda a sua autoridade, e ele será honrado soberanamente em toda a terra. Então todos os líderes, todas as autoridades se juntarão ao povo de Deus e reconhecerão o Rei dos Reis. Reconhecerão ao Senhor em toda a sua soberania, em toda a sua autoridade como Rei dos Reis. Então esse é um salmo profético.
E a segunda coisa que eu quero falar em relação a esse salmo, embora seja profético de forma histórica, apontando para um futuro que eu creio que não está longe, onde Jesus virá e reinará sobre toda a terra, também tem ali uma atitude de coração, uma atitude do nosso coração, de realmente fazer de Jesus, no nosso coração, o nosso rei. É fácil querer Jesus Salvador, querer Deus como nosso socorro, Jesus como aquele que vem e cuida de nós, como que nos socorre, nos tira da situação que nós estamos, nos tira do pecado, nos muda de posição, colocando numa posição de filho de Deus. É muito fácil pensar Jesus assim, e é muito fácil ser irmã desse Jesus, ser amiga desse Jesus que cuida de nós. Mas esse salmo fala sobre termos Jesus como o Rei dos Reis, ter Jesus sobre o nosso coração. E aqui uma posição muito semelhante ao de ovelha. Nós estamos sendo súditos desse Jesus, porque num lugar onde tem rei, as pessoas que moram ali são súditas. Elas precisam espelhar aquilo que o rei quer, aquilo que o rei fala. Elas precisam viver do jeito que o rei quer que viva. Então eu deixo essa pergunta, nós estamos sendo assim? Jesus tem sido o nosso rei realmente no nosso coração? Ele dá as coordenadas ali, ou melhor, aqui, e nós temos obedecido? É difícil, e aí eu repito o que eu já falei, Jesus disse que o caminho é estreito, não é fácil. Abrir mão de nós mesmos para poder fazer a vontade do rei. Vamos ficar com isso hoje? O quanto que nós temos nos aproximado e o quanto nós temos nos distanciado. E por fim, o Salmo 68, que é um salmo de Davi, e é um cântico de louvor a Deus. Esse cântico de louvor fala sobre a soberania de Deus. E aqui, o salmista Davi fala de várias coisas, de vários assuntos, e algumas coisas se destacam. Para mim, o que se destaca aqui é o 5 e o 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, aqui Deus é o nosso Pai, é o Pai perfeito. Nosso Pai terreno tem falhas, tem limitações porque é humano, mas Deus é o Pai perfeito. É um Pai em toda a sua plenitude, não tem falha, não tem nada que Ele não dê para os seus filhos conforme a necessidade dos seus filhos. E o versículo 6 me chama muita atenção. Deus faz que o solitário viva em família. Muitas vezes as pessoas pensam que todos terão uma família como a Bíblia ensina. Mas aqui não, aqui está falando de espiritual. Deus faz que o solitário viva em família. Quando nós escolhemos servir a Deus, Deus nos coloca dentro de algo chamado família de Deus. As igrejas, as comunidades de fé onde nós estamos, elas são nossa família espiritual. Então, se estamos vivendo de forma solitária, é por nossa vontade. Porque ao nos aproximarmos de Deus, Ele nos coloca onde nós precisamos estar, dentro da família de Deus. E nós precisamos viver isso e ter gratidão por isso. Porque Deus, como se fala, Deus é Pai, Ele cuida de nós. Amém? Esse último capítulo, 68, então ele é distribuído assim, do 1 ao 6, o que se destaca é o ser Pai, do 7 ao 13, as chuvas generosas que Deus dá sobre a terra. Deus não dá pouco, Deus não é Deus de pouca coisa. Jesus fala que veio para nos dar vida e vida em abundância, e é isso que Deus faz. Dos versículos 14 a 19, fala sobre o monte de Deus. Do 20 ao 32, sobre um Deus que salva e um Deus que cuida. E os versículos do 33 ao 35, fala justamente da nossa responsabilidade de proclamar o poder de Deus e falar desse Deus que é Pai, desse Deus que cuida, desse Deus que dá uma família para o solitário, desse Deus que salva, desse Deus que é soberano. Nós temos essa responsabilidade de falar de Deus. Amém? Isso mesmo, Deus é santo, santo, santo.
E nós precisamos espelhar essa santidade, não em perfeição, mas num processo, hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Amém? Eu espero que tenha sido bênção para você. Amanhã estaremos aqui novamente falando de mais uma porção da Palavra de Deus. Estamos comentando a Bíblia em ordem cronológica. Deus abençoe, tenham um excelente dia na presença de Deus